Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, sou o professor Alex Guedes. Hoje eu estou trazendo aqui o professor Maurício Araújo. Tudo bem, Maurício? Tudo bom, Alex? É um prazer estar aqui com você. Maurício é especialista em implante dentário e periodontia. Hoje vai dar uma aula para você aqui sobre implante imediato. Então, gente, a gente vai discutir alguns aspectos aqui com relação ao implante imediato. Obviamente não é uma aula completa, é uma aula reduzida por conta da mídia que nós estamos trabalhando, né? Uma aula online, que é uma aula mais dinâmica, e a gente não vai aprofundar tanto o assunto. Mas eu vou trazer aqui algumas coisas importantes para a gente discutir sobre o implante imediato com a provisionalização, tá? Que seria o IIPP, né? Immediate Implant Placement with Provisionalization, seria isso. Não? Linda. Ficou bonito, né? Nome difícil. Mas é isso. Algumas coisas são importantes quando a gente fala de implante imediato, né? Principalmente quando a gente compreende e entende os fenômenos que acontecem logo após a remoção de um elemento dentário. Tá? Então, a gente sabe o que acontece após o processo de remoção, onde você tem um processo de reabsorção dessa lâmina, que seria desse processo alveolar, você vai ter essa reabsorção dessa lâmina e, por consequentemente, uma perda de volume. Essa lâmina, esse tecido ósseo, ele é dependente do ligamento periodontal. Então, no momento que você tem a remoção dessa unidade dentária, você rompe esses ligamentos. Então, você tem, naturalmente, uma perda de nutrição dessa lâmina óssea vestibular, principalmente quando nós falamos de dentes anteriores, porque essa lâmina óssea anterior é uma lâmina extremamente delgada. Tá? Então, inicia-se, então, o processo de reparação desse alvéolo, e dentro desse processo de reparação, nós temos, então, a reabsorção desse tecido ósseo e, por consequência, uma perda de volume, que pode trazer consequências no implante imediato se nós não soubermos manejar adequadamente, se não soubermos trabalhar corretamente no momento de fazer realmente o implante imediato. Então, nós sabemos, então, que essa lâmina óssea, esse é um trabalho do Januário, um trabalho, assim, aparentemente assim, bem simples, né? De várias tomografias, ele faz essa medição dessa tábua óssea vestibular dos dentes anteriores, medindo em 1, 3 e 5 milímetros. E o resultado dessa leitura, dessas tomografias, nos deu uma resposta de que essa tábua óssea vestibular, na grande maioria dos casos, ela mede, em média, 0,5 milímetro de espessura, ou seja, ela é realmente muito delgada. E em 50% dos casos, essa tábua óssea vestibular, ela mede menos do que 0,5 milímetro, ou seja, ela é realmente bastante fina. Então, ela é realmente dependente do ligamento periodontal. Uma vez extraído esse dente, essa tábua óssea realmente tende a ser reabsorvida e, naturalmente, uma perda de volume, como eu falei anteriormente. Esse ligamento periodontal, como você falou, Maurício, várias artérias e veias passam lá. Isso eu já estou falando um pouquinho aqui em outras aulas, e é fundamental a importância para a irrigação daí, porque o periósteo, a irrigação é um pouquinho mais frágil. Eu falo para os alunos, eu falo que tem que analisar bastante o biótipo gengival. Claro, claro. Tem muito. É um fator extremamente importante também, né? Embora hoje em dia a nossa leitura do biotipo não muda muito a nossa forma de trabalho, porque geralmente como a gente trabalha hoje, na maioria dos casos nós sabemos que o biotipo ele é geralmente o fino ou médio, em poucos casos o espesso, não é isso? Então geralmente o fino, o médio a gente trata mais ou menos da mesma forma, mas nós vamos falar um pouco disso mais adiante, a gente vai enumerando realmente esses fatores, ok? Ok, Maurício. Então, quando a gente fala de implante imediato, alguns pontos são importantes, eu vou enumerá-los aqui para a gente discutir um pouquinho de cada um durante a aula. O primeiro ponto que a gente deve discutir é o seguinte: diante de um processo de infecção no alvéolo, será que esse é o momento de a gente colocar um implante imediato? Entendeu? Então, isso é uma dúvida que ocorre muitas vezes. A gente coloca ou não um implante dentro de um processo, de um alvéolo que existe um processo de infecção. Um outro ponto, a qualidade do tecido, que a Alex acabou de falar. Então, a qualidade desse tecido mole é muito importante, não só a qualidade, mas como também a integridade desse tecido e a margem. Se essa margem, o zênite está apical ou se ela está coronal ao dente adjacente. Então, isso também é importantíssimo na decisão de executar ou não um implante imediato. Tecido ósseo, existe um tecido ósseo adequado para a instalação desse implante ou não tem osso suficiente? Qual é o formato desse alvéolo? É impossível colocar esse implante em uma posição favorável? Existe uma classificação, inclusive, do CAM para isso, né? Em que ele bota algumas classificações para esse alvéolo, indicando quando nós devemos ou não instalar um implante imediato em algumas situações clínicas. Outra dúvida bastante constante, esse gap que existe, né, entre a parede alveolar e o implante, o que a gente faz com esse gap? A gente preenche, não preenche, quando não preenche e com o que a gente preenche?
O formato do alvéolo, a anatomia desse alvéolo também. Existe a parede óssea vestibular, a parede óssea vestibular está comprometida, também, isso também é importante. E por último, assim, que implante a gente vai trabalhar? Existe um implante adequado para a gente trabalhar nas situações de implante imediato? Então, como você viu, assim, são muitas coisas a serem discutidas, são muitos pontos, a gente obviamente não tem tempo para discutir todos eles aqui hoje, mas vamos falar um pouco, de uma forma genérica, sobre cada um deles, e espero que vocês tenham uma compreensão depois um pouco maior da filosofia e de como realizar realmente esse implante imediato, ok? Bom, então quando nós falamos de implante imediato, nós temos fatores intrínsecos e fatores extrínsecos que podem comprometer ou não a qualidade e a execução do procedimento cirúrgico e podem também comprometer até se você indica ou não o seu procedimento cirúrgico, ok? Então existem fatores intrínsecos, como são os fatores do próprio indivíduo, tecidos duros, tecidos moles, posicionamento da raiz dentro do alvéolo, biotipo gengival. Existem fatores extrínsecos também, que são fatores aí do operador, o posicionamento correto desse implante, a escolha correta do material, o contorno da reabilitação protética. Isso é um ponto importante quando nós falamos de implante imediato com provisionalização. Então, o contorno da reabilitação protética provisória e definitiva também são muito importantes na manutenção desse tecido para que você então tenha um implante instalado e que você tenha uma viabilidade desse implante e um contorno gengival adequado, mantendo o suporte para os tecidos. Isso aí é importante quando nós falamos de implante imediato. Geralmente, quando eu falo sobre implante imediato, eu costumo fazer algumas perguntas que eu chamo de perguntas filosóficas, né? Então, eu gosto de falar assim, quando é o momento de colocar um implante imediato? Quando é que a gente indica realmente colocar um implante imediato? Tá? A segunda pergunta é como realizar? Como a gente realiza esse implante? Perfeito? Como deve ser feita a técnica cirúrgica? Um terceiro ponto importante, em que regiões eu posso colocar esse implante imediato? Então, onde é que você pode fazer? Será que você só pode fazer no dente anterior? Você faz também no dente posterior? Também isso é muito importante. E o último ponto, por que realizar o implante imediato? Será que eu devo realmente realizar o implante imediato ou não naquele paciente específico? Entendeu? Então, esses 4 pontos, se a gente consegue responder adequadamente essas 4 perguntas, nós temos, então, uma racionalização melhor do seu processo, do seu entendimento, do seu procedimento, e a partir daí você pode decidir executar ou não este implante imediato. Respondendo essas perguntas, nós temos, então, um entendimento para, então, partir para o próximo passo, que seria a execução, então, do procedimento. Então, vou tentar rapidamente responder essas perguntas, algumas dessas perguntas, e vamos começar então com a primeira parte. Quando você deve realizar esse implante imediato ou quando você deve simplesmente tardiar o procedimento, não realizar o procedimento naquele momento, ok? Então, uma das questões que eu falei adiante seria com relação à presença ou não de infecção no alvéolo. Então, eu tenho aqui para você aqui 2 revisões sistemáticas com meta-análise. Eu não vou ficar entrando em detalhes sobre essas meta-análises aqui, mas temos uma revisão de 2016 e uma revisão de 2018. Tá? Todas essas 2 revisões tratam do mesmo tema, implante imediato em região infectada versus na região não infectada. Existe diferença entre elas? E as 2 revisões nos trazem 2 conclusões distintas. Uma sugere que o implante imediato no local infectado aumenta o risco de falha do implante, e a outra coloca que são resultados semelhantes entre um e outro. Então você vê como esse tema ele é controverso quanto à infecção em alvéolo, entendeu? Obviamente, se nós temos um alvéolo infectado, nós temos um fator a mais de risco para o procedimento, mas não necessariamente viabiliza a realização do implante imediato. A gente sabe que os resultados são parecidos, então se a gente souber manejar adequadamente, medicar nosso paciente com antecedência, a gente cronificar aquela lesão, se for possível cronificar aquela lesão, e também manejar corretamente, fazer extração, curetar bastante o alvéolo, limpar com bastante irrigação, é possível fazer implante imediato sem uma repercussão maior para o implante, sem uma incidência grande de complicações para o implante. Okay? Maurício, eu vou falar aqui também, desculpe, que a gente não sabe se é um estudante que está assistindo de odontologia, se é um profissional, então a pessoa que tomar uma conduta e a outra não quer dizer que esteja certo ou errado, está totalmente embasado cientificamente, né, através de artigos aí.
É justamente, porque a gente tem aqui duas revisões sistemáticas, que quem conhece um pouco da literatura sabe que talvez seja o nosso top em termos de evidência científica, seriam as revisões sistemáticas de meta-análise, né? Mas, obviamente, você precisa mergulhar nessas revisões, ver a base de dados e tudo mais. Entendeu? Mas nós temos duas revisões sistemáticas que trazem conclusões distintas. E aí, para onde é que nós vamos? E tem uma outra de 2019, ou seja, de 2018 falou que existe diferença, de 2016 falou que não tem diferença, 2018 diz que não tem diferença. E já veio uma outra revisão de 2019, já falando que existe realmente uma diferença estatística quando você faz um implante imediato em uma infectada versus uma infectada. Então, o que a gente tem que saber é saber manejar adequadamente esse alvéolo, saber como trabalhar corretamente para que você minimize os riscos quando você opta, então, por fazer um implante imediato. O consenso da ITI, em 2003, 2008, nos trouxe algumas situações clínicas em que eles indicariam a realização então, do implante imediato. O implante imediato, então, foi indicado em realizar situações em que você tinha a integridade da espessura vestibular maior que 1 milímetro, certo? Biotipo gengival espesso, ausência de infecção, volume suficiente de osso apical palatino para permitir a inserção do implante. Diante de todas essas necessidades que estão listadas de acordo com o consenso da ITI, nos resta fazer implante imediato, então, em muito poucas situações clínicas, né? Porque essas situações, para você encontrar uma situação que você tem integridade vestibular, biotipo espesso, ausência de infecção e volume suficiente de osso, quase esses pacientes, pelo menos para mim, praticamente ele não aparece. Ele aparece para você, Alex? Na sua clínica? Geralmente, quando ele aparece para fazer implante imediato, é porque ele tem uma fratura, às vezes de tábua óssea. Na maioria dos casos, ele não tem um biotipo espesso. Então, se a gente for seguir por essa recomendação, realmente está praticamente contraindicando a realização do implante imediato. Tá? Então, essa foi a primeira recomendação. Ele coloca 4 tempos distintos. Tá? O segundo tempo, então, quando você já tinha um comprometimento na parede óssea, você não tinha aqueles critérios todos, ele indicava, então, a realização do implante entre 4 e 8 semanas, que é o alvéolo tipo 2, certo? Uma outra situação clínica, onde não tinha condições de instalar o implante, ainda por conta de falta de cicatrização do tecido ósseo, então seria o alvéolo tipo 3, onde ele indicaria a instalação do implante entre 12 e 16 semanas. E uma outra situação clínica, já em condições de maiores perdas, com necessidade de reconstrução através dos enxertos, então a indicação de instalação de implante após os 6 meses. Hoje nós sabemos que o implante imediato são uma realidade, nós temos como executar esse procedimento com segurança, desde que você saiba manejar corretamente o alvéolo, os tecidos moles, que você consiga realmente ter todos os recursos para que você então consiga reabilitar esse paciente. Ok? Curva de aprendizado também é muito importante, né, Maurício? Exatamente. Tem que se respeitar a curva de aprendizado, isso é importantíssimo. E essa aula que você está dando aqui, Maurício, é muito importante que você está batendo muito na tecla de planejamento. Você começou do 0, realmente está muito linda essa aula e está indo para o 10. Entendeu? Está seguindo todo o roteiro, está bem legal mesmo. A ideia realmente é construir, assim, não é nem ensinar a fazer, porque a gente não tem pretensão aqui de ensinar a fazer, mas dar uma ideia do procedimento, de como você deve entender o procedimento de implante imediato, para você indicar ou não. Acho que isso é muito mais importante do que fazer ou não, porque fazer você vai aprender na prática, então existem os critérios técnicos para você fazer, mas se você compreender a filosofia, fica muito mais fácil para você indicar e para você evoluir. O segundo aspecto que eu tracei ali seria como realizar o implante imediato. E eu já falei que eu não vou ensinar ninguém a fazer implante imediato aqui, tá? Mas eu vou trazer aqui alguns aspectos. Isso aqui é um artigo do Fausto Fizeira, que fez juntamente com o Jamil, com o Elcio Marco Antônio, que foi meu professor, inclusive. Um artigo que traz algumas informações bacanas, uma filosofia bacana de como a gente trabalha hoje esse implante imediato. Nesse artigo ele trabalha somente com alvéolos comprometidos, tá? Então ele usa o enxerto, ele faz algumas variações no enxerto de tecido mole, na manipulação do tecido mole, sempre reconstruindo a parede óssea vestibular, tá? Porque todos os casos aí foram utilizados com alvéolos comprometidos, a parede vestibular comprometida. Ele utiliza, então, um grupo controle, em que ele não coloca nada de tecido mole, ele faz um outro grupo em que ele faz o enxerto vestibular com tecido com mucograft, tá? E o outro caso ele usa o tecido conjuntivo, sempre reconstruindo não as paredes vestibulares, utilizando uma membrana de colágeno BioGuide
e o Bios Collagen que ele usa para reconstruir o tecido ósseo. Então, se nós observarmos, é mais eu botei esse artigo, não quero nem discutir tanto o artigo em si, mas quero discutir a figura em que esse artigo está, que está nos mostrando, na verdade. Ele está nos mostrando um implante bem posicionado, saindo na região do símbolo, certo? Implante de formato cônico, geralmente um implante de roscas mais agressivas, em que você tem uma ancoragem suficiente para colocar esse implante, fresando sempre as costas da parede palatina, em que você faz o preenchimento do gap com biomaterial, e aí você tem uma série de técnicas hoje que você pode utilizar. Você pode utilizar a técnica de RDI, que você usa o sautógeno de Tuber, você pode utilizar um particulado, você pode utilizar Bios Collagen, a gente não vai discutir isso aqui agora. Colocando ou não uma membrana vestibular para fazer a separação do tecido mole para o tecido ósseo a ser reconstruído, e fazendo também essa compensação com o tecido conjuntivo, para que você realmente compense essa perda fisiológica natural desse alvéolo, tá? Essa reabsorção dessa parede óssea, desse alvéolo, que no momento que você faz a remoção do dente, e o dente está ali segurando aquele tecido, no momento que você faz essa remoção, esse tecido vai tender a colabar. Então a gente já faz uma compensação também, gerando um pouco mais de volume, para que você tenha um contorno melhor desse tecido mole. Então, nesse artigo ele traz o resultado mostrando que realmente o tecido conjuntivo foi o mais previsível em termos de manutenção da margem, em termos de manutenção de volume, tá? Então, são os resultados que esse artigo nos traz. É um artigo muito bacana, eu recomendo a todos que deem uma lida depois desse trabalho. Então, aqui as gravuras desse artigo também, mostrando a implante bem posicionado, a técnica, o manejo. E aqui eu vou trazer aqui um casinho, na verdade, não vou nem trazer o caso inteiro, mas esse dente 21 que você está vendo aí foi um implante imediato instalado. Obviamente o paciente já tinha um tempo que tinha feito esse trabalho, com algumas retrações aí, algumas retrações de dentes vizinhos. Mas se a gente observar, aparentemente, em uma vista vestibular, nós não temos uma retração muito grande do tecido mole. Mas se nós olharmos por uma vista oclusal, você está vendo aí que você tem uma perda grande de tecido mole nessa região, um comprometimento grande de tecido mole. Isso muitas vezes acontece quando nós não fazemos a reconstrução com tecido mole, quando nós instalamos o implante imediato. Então, essa é uma das consequências quando nós colocamos o implante imediato sem fazer essa compensação. Então, hoje, nosso entendimento em 90% dos casos que nós fazemos implante imediato, nós fazemos o preenchimento do gap sempre, tá? E sempre também com a manipulação e com compensação com o enxerto conjuntivo associado. De preferência, enxerto conjuntivo mesmo do paciente, sem utilizar um substituto. Então, essa é a filosofia na grande maioria dos casos. Quando é que a gente não faz a compensação com o conjuntivo? Quando o paciente ele tem um biotipo sabidamente espesso. Aqui você verifica que aquele paciente tem necessariamente bastante espesso, então nesses casos a gente pode optar por não fazer, ok? Mas na maioria dos casos nós optamos sempre por fazer também o enxerto conjuntivo. A gente está botando como protocolo, Maurício, desculpe, fazer em todos os casos anteriores, porque às vezes a gente está treinando os alunos, porque boa parte das vezes é difícil de verificar a diferença do biótipo individual. É perfeito, é justamente isso. Então, assim, se você tiver um caso que você tem muita certeza, você está muito convicto, você não faz. Mas na maioria dos casos, hoje, 90% ou 95% dos casos, a indicação é sempre utilizar o conjuntivo associado. Perfeito? Mas é justamente isso. Geralmente fica na dúvida, né? É espesso, não é espesso? É isso. A gente indica realmente na maioria dos casos. Então, aqui mostrando outro casinho, esse paciente ela tinha um defeito, decorrente de um plano periodontal, já com a fissura desse dente 11, certo? Então, você tem aqui uma profundidade de sondagem grande aqui nessa região interproximal, mostrando aqui o comprometimento aqui desse alvéolo. Então, nós fizemos uma extração com implante imediato. Com o meu trabalho, hoje eu trabalho com escaneamento, então eu escaneio antes e depois escaneio, a facilidade de ter o scanner na clínica, então nós escaneamos depois. Aí nós fazemos uma cópia, chamada cópia biogenérica. Nós copiamos a anatomia do dente que a paciente, vou tirar o volume. Nós copiamos a anatomia do dente que a paciente tinha pré-existente e replicamos em um provisório, já mantendo pelo menos aproximadamente a anatomia do provisório da própria paciente. Eu não gosto muito de utilizar a própria coroa do cliente, eu prefiro fazer uma coroa em acrílico na hora, mas eu tenho equipamento na clínica para utilizar isso. Quem não tem, pode utilizar um dente de estoque, pode utilizar uma outra forma para fazer esse provisório imediato.
Então, nós fizemos uma cópia, nós copiamos o dente que a paciente já tinha, e a partir daí nós mandamos para o CAD/CAM fabricar um provisório em PMMA, aproximado do formato do dente que a paciente já tinha. Então, está o provisório aqui realizado em PMMA, e aqui nós fizemos preenchimento com o BIOS Collagen no alvéolo. Bom, gente, postando aqui agora um vídeo para vocês, mostrando a inserção, então, do BIOS Collagen, tá? Fazendo o preenchimento do gap, delicadamente. Não precisa calcar com muita força, é uma acomodação realmente, fazendo todo o preenchimento desse gap com esse material. É um excelente material nessas situações que não existe algum comprometimento da tábua óssea. Quando existe um comprometimento maior de tábua óssea, nós indicamos então a realização também associada com membrana para fazer a regeneração da parede vestibular. Então aqui fazendo então agora o escolamento do tecido mole com o tunelizador, para fazer então depois a colocação do conjuntivo, para fazer justamente essa compensação que nós vimos discutindo anteriormente. Aí nós vamos fazendo o descolamento com o tunelizador. Esse é o tunelizador da Schwer, muito bom, bastante delicado, é uma manipulação cuidadosa, lenta, delicada. Vamos adiante. Então agora a manipulação e remoção do conjuntivo. É um conjuntivo muito espesso, não precisava ser tão espesso. Temos então a remoção do conjuntivo. E agora fazendo então a captura e fazendo então a fixação desse conjuntivo, para justamente fazer essa compensação vestibular, já prevendo que a gente vai ter uma retração, uma perda de volume nessa região. Então, nós fazemos essa compensação para justamente ter uma maior previsibilidade do nosso resultado estético final. E por fim, a instalação do provisóriozinho, já conjuntivo já instalado, esse foi implantado do Gramoss, e colocando então o provisório imediatamente. Então esse é um implante imediato, com carga imediata, com provisionalização imediata. Tá? Não é carga imediata porque nós deixamos em infroclusão, tá? Mas é com provisionalização imediata. Então está aí, provisório imediato instalado, fazendo uma estruturazinha suspensória aí para melhorar um pouco esse contorno e a estrutura do palato, e aí está esse final imediato com o provisório. Essa paciente agora ela passa por uma fase de reabilitação protética total, nós vamos agora fazer recontorno de margem, corrigir essas cerâmicas todas e vai passar por uma reabilitação total desse arco, desse arco. Bom, um terceiro ponto que nós discutimos, então, dentro das que eu chamo de as perguntas filosóficas, né? Seria onde instalar, então, o implante imediato? Não só na região anterior, nós podemos também trabalhar com esses implantes também em regiões posteriores. Até tempos atrás, eu não fazia implante imediato em regiões posteriores. Eu preferia deixar o alvéolo por cicatrização espontânea para depois regenerar, para depois instalar o implante. Hoje em dia, meu entendimento, há alguns anos, meu entendimento mudou dessa técnica. Hoje nós preconizamos muitas vezes o implante imediato em áreas posteriores. Também hoje o implante imediato não é exclusividade de dentes anteriores, ok? Geralmente, quando nós trabalhamos em implante imediato em áreas posteriores, nós não colocamos o dente imediatamente, não tem uma necessidade estética primária, então a gente não corre maiores riscos, tá? Embora muitas vezes a gente saiba que é possível, mas a gente prefere, por não ser uma zona estética, a gente prefere colocar o implante e aguardar a ossa integração para, enfim, depois, em segundo momento, instalar a prótese imediata. A prótese provisória em seguida definitiva. Então, o Tarno publicou esse artigo, onde ele mostra algumas situações clínicas na abordagem de implantes imediatos em alvéolos em dentes posteriores, um artigo publicado em 2013. Então, ele mostra situações clínicas no alvéolo tipo A, onde você tem o implante totalmente inserido dentro do alvéolo do septo, né, sem nenhuma exposição do rosto do implante. Um alvéolo tipo B, onde você tem o implante parcialmente exposto dentro da região do septo. E uma característica tipo C, onde você não tem septo. Então, esse implante ele só é possível ser instalado à custa das paredes proximais e às custas da ancoragem apical.
E para isso ele seleciona os implantes de largo diâmetro, os implantes wide neck, em que ele está realmente fazendo praticamente um fechamento total do alvéolo, em que é possível então conseguir essa estabilização desse implante nesse alvéolo, geralmente são alvéolos de maior diâmetro, obviamente. Então aqui é uma situação clínica do tipo 1, onde você tem o implante totalmente dentro do osso, uma situação tipo 2, onde você tem alguma exposição desse implante, uma situação tipo 3, onde é feito um implante de plataforma wide, tá? Ultra wide, muitas vezes, implante que às vezes até a gente nem tem aqui no Brasil, eu não vejo as empresas que fabricam implante de 8, 9 milímetros de largura, tá? Mas muitas vezes é a única condição que você tem de fazer a instalação do implante imediato, principalmente quando você tem um alvéolo, o alvéolo inferior muito superficial. Então, a única opção é você tentar uma ancoragem nas paredes proximais. Então, essas 3 situações clínicas que são possíveis. Aqui uma condição de um paciente com um dente superior comprometido, a enfermidade dentária. Nós fazemos, então, primeiro a limpeza e higienização da cavidade. E aí existem 2 formas de você executar essa técnica de implante imediato. Você pode fazer a osteotomia, fazer a odontosecção das raízes e remover raiz por raiz. E existe outra técnica que você faz primeiro a perfuração, mantendo o dente ainda em posição, e depois você faz a odontosecção e remove as raízes. Tá? Nesse caso, o dente foi mantido inicialmente, foi feita a perfuração já do implante, em seguida é feita a odontosecção e remoção das raízes. Engraçado, eu nunca fiz essa técnica, não. Vou fazer. Direto. Existe uma técnica preconizada bastante. Você faz a perfuração toda direto já, com o dente ainda em posição. E aí, eu acho que existem vantagens e desvantagens nessa técnica. Tá? Você tem uma estabilidade melhor quando você vai fazer a fresagem, você mantém melhor a posição, vai colocar o seu implante. Mas, em compensação, as paredes do alvéolo do implante, do alvéolo cirúrgico, ficam mais finas. E quando você vai fazer, então, se você tiver uma situação de extração dificultada, você pode fraturar essa parede do alvéolo. Então, existem as 2 situações. Eu não sei te dizer qual é que eu prefiro. Eu vou muito na hora. Às vezes, nesse caso, eu prefiro mesmo fazer dessa forma. Mas em outras situações clínicas eu já acho mais crítico. Eu prefiro remover a raiz primeiro e depois efetuar a fresagem. Dessa forma, você evita na broca, por exemplo, você tem somente um septo para fresar. Às vezes é difícil, porque a broca fica sambando para um lado e para o outro. Né? Então é difícil você conseguir fresar exatamente no septo. Hoje em dia nós temos a cirurgia guiada, que facilita bastante. Tá? Mas nesses casos aqui você pode fazer utilizando ainda com a raiz em posição, você pode fazer a fresagem, tá? E depois fazer a remoção das raízes. Então, você faz a primeira fresagem e aí você tem agora o alvéolo cirúrgico. Obviamente esse é um caso favorável, né? Que você tem aí um septo volumoso. Bem grande, Então o implante instalado na região do septo. E o processo em que eu faço preenchimento dos alvéolos remanescentes com biomaterial sempre. E a mesma coisa, eu faço sempre no CAD/CAM, em PMA, faço o meu cicatrizador personalizado na hora, eu escaneio na hora, copio o formato do alvéolo através do CAD/CAM e faço a instalação do provisório imediato, mantendo e selando esse alvéolo. Hoje em dia, em alguns casos, a gente faz até o conjuntivo também dente posterior, né? A gente já usa também, talvez seja um preciosismo, PRF. Também PRF, você pode usar o que você quiser como substituto, mas não para dar volume, né? O PRF, no caso, seria para acelerar o processo de reparação, para melhorar a regeneração, mas não para compensar essa reabsorção dessa parede óssea vestibular, que acontece também nos dentes posteriores, tá? Embora, por serem paredes mais volumosas, essa reabsorção ela é menor, ou pelo menos não é menos percebida em dentes posteriores, né? Porque não é uma zona estética primária, tá? Bom, para a gente chegando ao final, então por que fazer o implante imediato? Então nessa briga, faz implante imediato ou não faz? É mais arriscado, não é? Entendeu? A gente tem que discutir um pouco por que a gente deve fazer implante imediato. Porque se a gente não souber por que, também não adianta nem propor isso ao nosso paciente, né? Então esse é o artigo do Kahn, que ele traz realmente alguns pontos com relação ao implante imediato, que ele bota aqui vantagens e desvantagens do implante imediato, né? Uma das principais vantagens, um tempo menor de tratamento, então você consegue tratar o seu paciente muito mais rapidamente,
você preserva aquele arcabouço do alvéolo, você tem ali aquela estrutura já formada, então você consegue já manter aquele arcabouço que a natureza já te deu. Então você mantém aquele formato da emergência, do perfil de emergência do seu dente de uma forma muito mais natural. Uma vez removido o dente, para que você consiga restabelecer aquele formato anatômico, é muito mais difícil, né? Então você tem uma estética imediata também, que é muito favorável para o nosso paciente. Desvantagem é o risco de recessão vestibular, né, principalmente, e a necessidade realmente de uma especialização do operador, né? Então o profissional realmente precisa ser um especialista e precisa ter uma formação boa para que realmente não comprometa a estética do paciente, né? Realmente não execute um procedimento que traga realmente consequências negativas para o seu paciente. Então essa experiência é muito importante no manejo. Então nós temos fatores de risco, né? Fatores que aumentam o risco, tá? E fatores que indicam um menor risco para o nosso paciente. Então o biotipo tecidual do paciente precisa ser avaliado. Obviamente os pacientes com biotipo fino, então são pacientes muito mais de risco para implante imediato quando nós falamos do paciente com biotipo espesso, tá? O tecido também, o formato do tecido gengival, quando você tem um tecido gengival mais afilado, com as papilas mais delgadas, então também é um formato ele é mais desfavorável, tá? A posição da margem gengival, quando você tem a margem gengival mais apical, então você tem um risco maior, porque você precisa saber manejar esse tecido corretamente. Dentes mais triangulares, com papilas mais finas também geralmente são associados a um biotipo mais fino, então também são indicações mais difíceis, papilas mais altas, são indicações mais complicadas para você indicar o implante imediato. São fatores de risco, na verdade, entendeu? E também a perda óssea vestibular também pode comprometer. Todos esses fatores aqui, que são fatores de risco, na verdade, não são fatores absolutos, desde que você saiba manejar corretamente e abordar corretamente o caso. Então, se você souber tratar corretamente, manejar de uma forma adequada, você consegue minimizar esses riscos e consegue, então, instalar um implante imediato, muitas vezes fazendo reposicionamento de imagem, coronalmente, melhorando a qualidade daquele tecido. Uma coisa que não é negociável é a presença do tecido ósseo, né? Porque se nós não temos tecido ósseo para ancorar o implante, então o implante imediato ele passa a ser, então, impossível de ser realizado. Então, nesse caso, é uma contraindicação absoluta, é quando nós não temos osso para realizar o implante imediato. Chegando ao final, trago, então, novamente as perguntas. Obviamente, essa é uma aula reduzida de todo o assunto. Eu tirei bastante artigos, bastante coisa que nós temos, casos clínicos que podemos discutir dentro desse tema. Obviamente, o nosso objetivo aqui é trazer realmente uma noção de tudo isso, mas respondendo essas 4 perguntas, né? Quando você realiza, qual é o momento de você realizar? Se você observa todas as características do tecido mole, de imagem, tudo, você sabe se existe infecção ou não, e você sabe manejar adequadamente, então se você se sente preparado para esse desafio, então você pode realizar o implante imediato, é o momento de você realizar aquele implante imediato. Mas se você tem uma condição desfavorável, você não está preparado, você não tem a formação adequada, é melhor você fazer em 2 tempos. Seja mais cauteloso, tenha mais cuidado, trate seu paciente com mais carinho, que você vai ter menos complicações e menos dor de cabeça no futuro. Eu acho que não precisa ser afoito. Você consegue, a gente fez durante muito tempo implante em 2 tempos. É possível de ser feito com excelente qualidade. Então, só parta para fazer implante imediato se realmente você estiver preparado para isso, certo? Como nós já descrevemos, um implante bem posicionado, sempre implante bem posicionado, um manejo adequado dos tecidos moles e dos tecidos duros, certo? Onde realizar implante imediato? Em dentes anteriores e dentes posteriores, desde que você tenha condições adequadas para você fazer a instalação do implante imediato. Hoje em dia, implante imediato não é exclusividade de região anterior, certo? E por que realizar implante imediato? Porque ele traz benefícios para o paciente, tá? Traz benefícios estéticos imediatos, traz benefícios com relação, na minha opinião, com relação à estética melhor, desde que você saiba trabalhar corretamente o tecido, então você melhorando a qualidade desse tecido, manejando adequadamente esse retalho. Então esse é o momento de você fazer o implante imediato e manter o que a natureza já te deu, que é aquele arcabouço do alvéolo que está formando. Então, se você responde adequadamente essas 4 perguntas, eu digo, você está pronto para fazer o implante imediato, tá? Se você está na dúvida, parabéns. Então, não faça implante imediato. Então, é isso que eu posso responder para você, ok? Excelente aula, Maurício. Muito boa. Beleza, meu amigo. Essa aqui é a minha praia. Deixando aqui o visual bacana para vocês. Obrigado a todos. Obrigado a todos, Alex. Espero que você tenha curtido aí
que tenha gostado da aula, viu? Espero que tenha sido esclarecedor, na verdade. Com certeza foi. Para a gente debater, se você quiser debater um pouco, a gente pode discutir. Vou deixar até essa imagem bonita aí rodando, para me despedir de você. Maurição, você falou que foi uma aula curta, mas foi uma aula de alta qualidade. Tá? O objetivo que eu fiz desse canal aqui é para trazer, e graças a Deus, estou trazendo pessoas de alto nível, entendeu? Para esclarecer, passar para uma forma bem simples para o paciente e para o aluno. Tá bom? E você fez isso aqui da melhor forma possível. E admiro muito você. Estou falando aqui que foi meu professor. Não parece esse menino novo aí, mas foi meu professor. E sou muito grato por toda a experiência que você passou. É um orgulho para a gente quando a gente tem um aluno, um colega, na verdade, que brilha assim como você, que você tem sempre levando a sua vida aí na ética, na docência também, de uma forma brilhante também. Então, muito obrigado por me convidar, pelo convite. Fico muito feliz de vê-lo aí onde você está. Para mim é sempre uma alegria muito grande, principalmente quando nós nos encontramos nos congressos da vida, né? A gente está sempre se encontrando, é sempre uma felicidade revê-lo. Que bom. Vou deixar aqui embaixo o link do Instagram do professor Maurício, tá? E também o consultório dele. Qualquer dúvida, pessoal, pode ir lá conversar com ele, que vai ter o maior prazer de esclarecer. Não é, Maurício? Perfeito, estou sempre à disposição. Os alunos sempre me mandam perguntas e tudo, sempre resolvendo o caso das pessoas, né? E aí, professor, como é que é essa situação? Estamos sempre a porta, sempre a ajudar, viu? Obrigadão, Maurício. Tchau, tchau. Tchau, valeu.